começa a preparar a terra e não pensa no período do ano que é mais adequado para preparar a terra. Ou você prepara a terra e não tem o material para plantar. Você tinha que plantar 10 espécies diferentes, mas só tem 5. Esqueceu das outras 10 que você pensou em trazer, né? Então, planejar significa você pensar todas as etapas e acumular os recursos necessários numa etapa para ir para a seguinte, vai para a seguinte, vai para a seguinte, até concluir a atividade, né? Então, outra coisa importante do planejamento é a gente associar o espaço a ser trabalhado com os recursos disponíveis. Ou seja, recursos. O que é recursos? É o material de plantio, certo? Material de plantio, tempo e o dinheiro, que é para pagar as contas de todo o negócio. Então, quais são os recursos que você tem que estar em mente, né? E você tem que corresponder esses recursos à área que você vai trabalhar. Dentro do que é fundamental, dos princípios. Dos princípios do sistema agroflorestal. Então, se você tem uma área aqui X de tamanho, e tem área com tamanho X, e os recursos X sobre 2, ou seja, a metade, né? Uhum. Então, se você tem a metade dos recursos, para fazer um trabalho bem feito com os princípios, você vem aqui e corta a área só a metade. Porque senão você vai aplicar os recursos de tal forma que não vai cumprir os princípios. Ou seja, você vai espalhar na área toda um trabalho não completo. Não, esse recurso, então eu vou dividir para a área toda. Aí divide aquele recurso, compra semente. Não, vou botar semente mais espaçosa. Em vez de eu colocar 1 por 1, eu coloco 2 por 2 para poder trabalhar na área toda com uma quantidade de recurso pequena. Não é legal. Aí precisa, é melhor cortar e fazer um pequeno. Você tem 6 recursos e uma área. Aí você faz aqui dispersos, sem densidade, sem diversidade, sem dinâmica, aqui. Aí você pega esses recursos e já aplica aqui. Os mesmos 6 recursos. Então aqui você vai aplicar os princípios. Tá? Então isso tem que estar planejado. Área, recurso, isso é fundamental. Né? Outra coisa que é importante, que o Jurandir mostrou para a gente hoje aqui, é se você tem uma área desse tamanho aqui, né? Seus recursos só são 6. Mantém a mesma proporção para a gente entender. Então, a gente limita o espaço conforme o recurso que tem, aplica os recursos aqui dentro dos princípios. Qual a importância disso? Se você faz um pequeno pedaço bem feito, você acumula aqui 2 coisas fundamentais. Você vai acumular você vai acumular saber, que é o aprendizado, o conhecimento, porque ninguém sabe fazer, né? A gente, por mais que uma pessoa saiba fazer muito, como o Ernest, ele está sempre aprendendo. Como o Jurandir, como o Henrique, está sempre aprendendo, né? Então, esse saber, ele vai adquirir aqui nesse pequeno espaço. Isso é fundamental. Ô, Vadu! Vem, Vadu! Então, o que é que ele vai acumular aqui? Saber e material. É a matriz, né? Materiais disponíveis para plantio.
Então, se ele tem aqui, adquiriu saber e acumulou materiais, fica muito fácil agora ele crescer a área geometricamente. Ou seja, ele fez esse no início, agora ele já reúne recursos para fazer esse no segundo passo. Por quê? Porque ele já tem duas coisas fundamentais. O saber que ele adquiriu aqui na pequena área e o material que ele acumulou. Nesse sentido, a abundância vem também em relação a tempo e, como é que fala? Otimização. Otimização, porque você vai ter um material mais perto agora, porque você já está na sua terra, você não vai estar de longe que você precisa pegar. Segundo, o seu saber é crescente. Então, o segundo já vai ser melhor que o primeiro, tenderá o terceiro a ser ainda melhor, porque você está em nível crescente de acumulando saber e material. E assim, Marcelo, sucessivamente, certo? Até que ele Complete a área. complete a área, não. Plante todo o planeta. Yes! Então, porque quando ele completa a área dele, ele está começando um trabalho. Ele está começando um saber. Ele não é o suficiente. Então, com esse saber, aí ele vai começar a ampliar a área. E assim sucessivamente. Entendeu? Então, planejar um trabalho desse é fundamental, portanto, ter esses princípios, ter esses elementos. Né? Pronto. Ronel, Oi. permita. Então, começar um trabalho desse é entender que não é o tamanho da área, é a efetividade do sistema. Do sistema. Se ele vai ser efetivo, independente da área. Aí fica fácil Vai ser fazer um a quintal, um quintal. Tem um companheiro aqui que está pensando, que é Zé Carlos. A cabeça dele, tudo ele está vendo aqui, 2 hectares, 1.800 metros, 18 mil metros quadrados, tudo aqui ele está transformando, como saber, para um quintal. Reduzindo. Isso é, que é a nossa realidade. isso é de uma sabedoria imensa. Isso é um conhecimento. Mas eu vou vender a propriedade para ele lá. Fala, Léo. Não, nessa linha, a gente, aqui eu e Marcelo, a gente está pensando também o inverso disso. Como é que faz com que isso ganhe escala também? Porque a gente precisa, né, reaplicar esse, né, modelo, então precisa ganhar também uma dimensão maior. Mas a minha pergunta seria, a gente garante nesse processo que manter algum recurso também para expandir a área? No caso, se a gente aplica todo o recurso que a gente tem numa parte menor, garante que mantém algum recurso também para ir expandindo? Léo, a minha experiência aqui, eu fiz uma primeira área, que aqui tudo é abundante, é tudo exagerado, né? Tem tudo, até os problemas aqui, os erros são exagerados. Então eu fiz 8 mil metros, que foi aquela primeira parte, com a participação de Vadu. Primeiro tem uma foto do Vadu com a foice cortando a capoeira. Então, veio o material de fora e tudo, né? Aí, a segunda área já foi com esse material, essa área aqui do morro, né? Então, para passar para uma terceira área, está muito fácil. Por quê? Porque eu tenho material acumulado e o saber acumulado. E o recurso vai ser pouco, né? Hein? Vai precisar de menos recurso, né? Vai precisar. Vai precisar de ser. Eu vou trocar a palavra recurso por gasto. Os recursos são tempo, dinheiro, material, etc. Eu vou ter um gasto eu tive um gasto muito menor para fazer de cima do que a do primeira. Para eu ampliar aqui, eu vou ter um gasto, o que você está falando, Ricardo, menor, porque eu tenho conhecimento, já não vou fazer os erros, cometer os erros que eu cometi, e tenho material disponível. Então o custo vai cair. Cada vez que amplia, o custo cai. E Marcelo, isso que você trouxe... Léo. Desculpa, Léo. Aí vem uma coisa que eu acho que é fundamental. Eu trabalho nessa área aqui. Certo? O outro trabalha aqui. O outro trabalha aqui. Vamos botar aqui na nossa região de Poções, Conquista, aqui. Né? Então, essa expansão, ela vai se dar...
hipoteticamente, uma situação que dá para a gente, né, desenhar. Então, na hora que eu ampliar uma minha, que o meu vizinho amplia dele, e o outro amplia, daqui a pouco ele está se tocando. Tá? O sistema florestal, Ernest diz, a agricultura tem vocação familiar, palavra de Ernest. Ou seja, a família é quem mais tem condição de fazer agrofloresta, e não é a indústria, não é o modelo industrial. Porque a família trabalha com diversidade, né? E a indústria trabalha com poucos produtos. Né? Então, na hora que a gente conseguir fazer essa ampliação, fazer cada um crescendo e ampliando o seu, a gente uma hora dessa se encontra. Ernest diz também o seguinte, na área dele são 400 hectares que faz chover. Ele me disse aqui, a gente conversando sobre nosso trabalho aqui, que me dê 1000 hectares da caatinga que eu faço chover. 1000, somente 1000 hectares. Ele faz chover no local. Né? Aqui a gente está vendo o efeito do sereno, a garoa, né? Que ali de cima ou aqui de baixo não alterou a dinâmica da vegetação. Ela continua seca, sem folha, etc. Uma garoa aqui tem um efeito de chuva. Então, é esse raciocínio que Ernest traz, que é o ciclo da água, né? O vapor, etc. Vórtex, aquele processo todo da floresta, que isso aqui, essa ampliação, é que vai fazer essa junção, né? Cada núcleo desse será um núcleo de expansão. Quanto à escala que você faz, né? O Ernest trabalhava muito com sabiá, e teve uma época que ele foi trabalhar com o Pedro Diniz, lá em São Paulo, que ele foi se dedicar ao que ele faz 40 anos na mão, fazer com máquina, para ganhar escala, né? Mas isso, para você conseguir formar um grupo de pesquisa, ele tem se dedicado e continua. É um trabalho quase que ele com alguns parceiros estão tentando fazer isso. Não é importando máquina da China que a gente vai resolver o problema, não. A questão da máquina, da tecnologia, ela é fundamental, porque é produtividade. Né? Você, com a máquina, você, em vez de trabalhar 1 hectare, você pode trabalhar 10 hectares. Depende da máquina, as condições. Isso que ele está fazendo, que ele fez na mão hoje, por exemplo, não estou dizendo que é o caso, mas tem uma Triton que a capoeira que passa isso, faz em hora, faz tudo. Não estou dizendo que vai ser um bom trabalho. Mas se tritura, se coloca, se a gente implanta um sistema florestal ali em cima, ótimo. Né? Sim. A ferramenta, o que vai dizer as condições é o uso dela, né? Sim, a motosserra é fundamental para a floresta, também é fundamental para destruir a floresta. Né? O bisturi mata como salva. Então, o instrumento depende da mão. Né? Então, esse conceito, Léo, que você trouxe, quer dizer, a ampliação vai se dar por este caminho, né? Na minha interpretação. Por isso, a importância da gente fazer movimentos como esse que a gente está fazendo aqui. Por isso, a importância da gente criar uma associação. Por isso a importância de a gente quebrar com a solidão, que é a pior coisa que tem, né? É quando um está aqui, está sabendo que o outro está ali, está ampliando, crescendo, tá? Então a gente chega a isso aí, né? Tem o que a gente chamou lá em Alto Paraíso de entidade devoradora de braquiária. Um núcleo bem feito, ele se expande para cima do mato. Está tudo bem certinho, o cipó... O núcleo mal feito, o mato come ele, né? Então, esses núcleos bem feitos, essa tendência dele de se expandir.